primeira Guerra Fria, a primeira Guerra Fria que tivemos entre 1947 e 91, não é, ela foi fundamental para controlar a expansão do comunismo, não é. Encerrada a Segunda Grande Guerra Mundial, havia uma expansão enorme, gigante, da União Soviética, né, que diz respeito a vários países que foram sendo incorporados a esse movimento, não é. Eu até destacaria que as 2 bombas atômicas que foram lançadas no Japão não se justificaria, pela razão de que ainda o Japão não havia aceitado a encerrar a guerra, porque na verdade já estava numa situação de retrocesso e mais dias menos dias, naturalmente, o Japão se entregaria. Mas me parece que foi fundamental o lançamento, daquelas 2 bombas, não para, de certa maneira, enquadrar o Japão, mas sobretudo mostrar para a União Soviética o poder militar que os Estados Unidos tinham. Em torno da corrida, armamentista e que de certa maneira se organizou a Guerra Fria, né, foi quente em muitos lugares, mas enfim, fria para esses 2 grandes blocos, e isso demarcou um mundo dividido e que de certa maneira deu espaço para uma espécie de, reenquadramento, do capitalismo. Ele foi de alguma forma sistematizado por regras, foi um período do pós-guerra em que nós tivemos pelo menos em alguns países mais ricos, o pleno emprego, inflação baixa, democracia, redução das desigualdades, estado de bem-estar social, não é. O que acontece é que com o fim da Guerra Fria, a partir de 91, não é, na verdade se liberta esse capitalismo, tá certo? O neoliberalismo lhe retira as regras e nós passamos a conviver com sinais bastante dramáticos de aumento da pobreza, desemprego, etc., tudo que nós já sabemos, né. Em paralelo, nós temos digamos assim, uma recuperação, uma reorganização, a emergência chinesa, asiática. Então, a guerra, a meu modo de ver, não é, isso é uma hipótese, é claro, eu até sou um curioso no tema, não sou estudioso nas relações internacionais, mas a impressão que eu tenho, esse é um conflito de contenção da China, tá certo? Os Estados Unidos já estão claro que não têm condições de barrar a China e, portanto, esse conflito, ao meu modo de ver, ele enuncia uma segunda Guerra Fria, que seria justamente para dividir quem vai ficar de um lado e de outro lado. E, portanto, as sanções econômicas têm esse papel fundamental. Vai excluindo países do sistema financeiro, não é? Vai colocando dificuldades para manter as reservas em outra moeda que não seja a moeda nacional, portanto, as dificuldades que a Rússia está tendo, mas não é as dificuldades da Rússia de ser excluída do sistema de cartão de crédito, de acesso ao sistema SWIFT, etc., não é uma novidade. Nós temos a Cuba, quanto tempo ela está já excluída desse sistema monetário, por exemplo, não é? Mas se junta a isso Irã, Síria. Bom, então nós temos, na verdade, uma espécie de redivisão do mundo em curso e que, de certa maneira, esse conflito está servindo para fazer essa separação. A impressão que eu tenho é que, ao final das contas, não sei quando será o final dessas contas, diga de passagem, né, nós teremos 2 mundos novamente. E me parece que isso significa basicamente o fim de uma segunda onda da globalização, né. Nós tivemos uma primeira onda da globalização que foi entre 1870 e 1914. O conflito da Primeira Guerra Mundial, o entreguerras, a Segunda Grande Guerra Mundial praticamente desmontou aquela perspectiva chamava-se a época de imperialismo, mas apenas para fazer um paralelo, quando havia ampla liberdade de fluxo de capitais, por exemplo, não é, isso se encerrou com a Primeira Grande Guerra Mundial, tornou-se muito difícil e só reaparece no pós-guerra, mas com muitas regras, não é. Então a impressão que eu tenho é que a partir do final dos anos 70 e de 1980 do século passado, passamos a ter uma segunda globalização, que foi a liberalização geral. Me parece que essa liberalização, a globalização está com os seus dias contados, na medida em que esse conflito vai demonstrando que não na sua superfície, mas no seu enraizamento, está na verdade a redefinição de um mundo separado, dividido, porque me parece que o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, não aceitam estar subordinados, não é, à
capacidade tecnológica, econômica, financeira da China.